Quando a gente foca simplesmente os atributos positivos, que seria simplesmente refletir como eu penso ideologicamente, isso por si só não é suficiente para que você escolha bons representantes. Por quê? Porque existe uma diferença abissal entre você colocar pessoas que acreditam que realmente melhorar a educação é importante, melhorar a saúde é importante, melhorar a segurança é importante, etc. E pessoas que sabem exatamente como que você melhora a saúde, como melhora a educação, como melhora a segurança. Perfeito. Então, a intenção não basta para que você consiga realmente fazer bons projetos e uma boa governança. Só que para você conseguir identificar quem realmente sabe fazer, não é simplesmente escolhendo de forma intuitiva ou numa semana em estudando candidatos. Não é isso que vai me dar esse tipo de resposta. Os problemas em relação a, por exemplo, segurança, eles são extremamente complexos e exigem conhecimento técnico que as pessoas não têm capacidade de definir sobre se uma medida é melhor ou pior. Porque isso depende de conhecimento científico que não é possível se articular e que, em grande parte dos casos, o próprio candidato não tem e a população também não tem. Perfeito. Então, nesse caso... É muito louco, cara. Então, os dois lados não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Eu posso o que acaba acontecendo. Contextualizar o leitor aqui no que o autor dividiu os eleitores em hobbits, sim, hooligans e vulcanos. Boa. Só pra galera entender, e aí eventualmente a gente pode usar esses termos em algum momento do podcast, se você quiser. O autor divide aqui os eleitores americanos em hobbits. Eu não sei se é ele que faz isso, ou foi uma coisa de algum outro autor, mas de qualquer maneira, ou é na literatura normal usar esses nomes. Mas bem do Breno, na verdade. Outras dele? obras dele também ele utiliza nomenclaturas assim. São arquétipos de política. Ele divide nos hobbits, os hobbits, e aí você se identifica aí o que você acha que é aqui no Brasil a maioria. Os hobbits são, sobretudo, apáticos e ignorantes quanto à política. Carecem de opiniões fortes e firmes sobre a maioria das questões políticas, muitas vezes não têm sequer opiniões, têm pouco, se algum conhecimento sociológico, são ignorantes não apenas quanto aos acontecimentos atuais, mas também às teorias sociológicas e aos dados necessários para avaliar e compreender os eventos. Ou seja, é um cara que não está por dentro de nada, né? Os hooligans, por sua vez, são os fanáticos desportivos da política. Acho que é muito devido à torcida do Manchester. Não sei se tem a ver, mas os hooligans lá é uma torcida, acho que do Manchester, da Inglaterra, que eles eram extremamente fanáticos pelo time, né? Os hooligans consomem informação política, embora de uma maneira tendenciosa. Tendem a procurar informação que confirme as suas opiniões políticas prévias, mas ignoram, evitam e rejeitam de forma imediata dados que contradigam ou desestimam ou desmintam a essas opiniões prévias. E os vulcanos, por último, pensam científica e racionalmente sobre política, suas opiniões são fortemente baseadas na sociologia e na filosofia, são autoconscientes e apenas confiam dentro do que os dados permitem. Esse livro aqui ele é em português de Portugal, aí é meio estranho ler às vezes. Os vulcanos conseguem explicar pontos de vista contrários aos seus de uma forma que as pessoas que defendem essas ideias considerariam satisfatória. Isso aqui é muito importante, né? Os caras conseguem defender uma coisa que vai contra o que eles acreditam, de forma que o interlocutor escute e fala, caramba, o cara tá defendendo, dá pra ver que ele tá defendendo de fato a ideia contrária dele, né? Isso aqui acho que demanda uma maturidade intelectual muito rara hoje. O que você acha desses hobbits e hooligans e vulcanos hoje, em termos de eleitorado brasileiro? Qual é o cenário aqui que você acha que mais se encontra? Não só no Brasil, mas pensando em ser humano. A tendência é que as pessoas sejam hobbits, né? Pessoas que não têm interesse em política e não sabem de política. Tipo, ela não sabe para nenhum lado, é agnóstica mesmo a situação política. Só que ela elege representantes. Esse ela é o grande vota, ponto. né? Ela vota. Exato. Ela decide sobre a vida de outras pessoas. Você acha que esse cara é um cara vulnerável, o hobbit, ao populismo? Ele é vulnerável a coisas emocionais? Ele é vulnerável à pracinha construída? Ele é vulnerável a um programa qualquer que seja extremamente populista e por isso agrada ele no momento imediato? Extremamente, extremamente. Se tem uma coisa que evoluiu bem na política, é o marketing. E a capacidade de você explorar as fraquezas cognitivas das pessoas para conseguir convencê-las do seu lado. Então, são essas pessoas que são alvo quando o político cria um demônio do seu adversário
para fazer com que aquela pessoa pense que ele é a representação do mal, enquanto que você é a representação do bem. Perfeito. O enfoque é justamente essas pessoas que provavelmente não se interessam por política, mas também estão preocupadas com ter uma vida digna, etc, 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 que vai acabar tomando decisões em prol dessa pessoa. E isso cria um ambiente completamente ruim do ponto de vista de atuação pública. Por quê? Porque se eu tenho um conjunto de políticos que são eleitos em função de o voto da maioria, isso não implica que essas pessoas devam ser necessariamente competentes. Perfeito. Mas sim que elas convençam os outros de que elas são competentes. Perfeito. E tem uma diferença muito grande nisso. E quando os outros, em maioria, são os hobbits, totalmente agnóstico do que é ser competente na política, fica muito mais fácil convencê-los, né? Sim, exatamente. Exatamente. É diferente você convencer um vulcano, como ele colocou aqui, que é uma pessoa que acompanha política, é uma pessoa que tem noção política. Os vulcanos interessam-se por política, mas ao mesmo tempo são imparciais, em parte porque tentam ativamente evitar ser tendenciosos e irracionais. Não pensam que todos os que discordam deles são estúpidos, maus ou egoístas, ou seja, uma pessoa mais ponderada. É muito mais difícil convencer um cara desses que você é competente não sendo, do que convencer um hobbit, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente vê outro problema, porque quando a pessoa participa politicamente, quando fala, olha, vou começar a estudar, vou aqui tentar descobrir o que são, nesse caso, as vertentes políticas, etc, etc, etc. Esse cara, muitas vezes, tende mais a ser um hooligan do que exatamente vulcano. Ele fica emocional. Você tem uma tendência de começar a estudar politicamente, já inflamado de todo esse cenário por detrás, que muitas vezes te captura pensando que uma certa vertente política é o mal, e você já começa a se aprofundar em certos argumentos, só que já são meio que relacionados a coisas que você defende. Uhum. Então você começa a aprender muito sobre política, sobre coisas que você defende. Uhum. E não consegue articular adequadamente as bandeiras rivais àquelas que você discorda. Então, infelizmente, esse na verdade acaba sendo comum, porque politicamente falando, as pessoas que vão entrar nesses caminhos, não há qualquer incentivo para você ser um vulcano. Porque ser um vulcano você perde o senso de grupo, que é uma coisa muito legal do ponto de vista político. Muitas vezes, reconhecer com certas bandeiras partidárias faz com que você tenha certos benefícios. E, nesse sentido, você acaba também tendo uma visão menos apaixonada da coisa toda. Porque você acaba um pouco a graça, né? Perde a graça. Você começa a perceber que a coisa é complexa, não é bem assim, estou do lado do bem, tem um lado do mal, e você tem toda uma missão por detrás, você fica menos agraciado de participar politicamente. Ele cita aqui também, só pra galera entender o desenho do hooligan, que ele pode ter alguma confiança nas ciências sociais, mas escolhem os dados seletivamente e tendem a conhecer apenas os dados e as teorias que apoiam suas opiniões e confiam excessivamente em si mesmos e no que sabem. Você acha que ultimamente no Brasil a gente teve uma migração forte, principalmente depois de, acho que o impeachment da Dilma, que fez com que as pessoas entendessem um pouco mais, impeachment, o que é o impeachment, e daí teve aqueles movimentos de rua. Você acha que existiu uma maior migração de hobbit para hooligans? Ou você acha que a internet apenas evidenciou os hooligans que já existiam? Então, olhando os dados empíricos, nós percebemos o seguinte. A tendência na verdade, que as pessoas estejam participando menos da política. Tá? Olha só, isso é uma não tendência. Parece isso, né? Tipo, a percepção não é essa, né? No caso, você teve, de fato, a partir do impeachment, realmente uma crescente nesse sentido. Então, se você considera, por exemplo, dados do Data Senado, que nos mostra que em pode 2016... ler aí, não tem problema. Pode ler, fica à vontade. Claro, claro. 74% da população dizia que, por exemplo, um sistema de governo democrático era uma melhor forma de governo. E aí você consegue perceber que começa a ter uma queda. E em dezembro de 2021, são 67%. E, na verdade, isso também vem acompanhado com a seguinte informação.
as pessoas têm tido cada vez mais uma satisfação menor em relação à democracia como um todo, né? Então você percebe que já em dezembro de 2021, 58% da população dizia pouco satisfeita e 29% dizia nada satisfeita. Então, acredito que o ambiente de impeachment trouxe bandeiras para as pessoas lutarem, mas quando elas viram que grande parte das coisas que se pautavam meio que continuaram mais ou menos a mesma, você tinha uma visão de querer ter um país melhor, e aqui independentemente de bandeira política, né? Até mesmo pro lado também propriamente de esquerda, você também percebeu uma movimentação política muito grande voltado na ideia de você conseguir ter um avanço na retirada do Temer, teve as ocupações também, mas que no final das contas parece que muito do que se faz politicamente não melhora o país. E isso faz com que as pessoas acabem desacreditando cada vez mais de que, olha, a participação política leva a alguma mudança significativa. Então tem cada vez mais desconfiança nas instituições. E a desconfiança nas instituições leva as pessoas a, apesar do interesse, muitas vezes, deixarem de ser mais participativas. O que aconteceu com a rede social? Que é uma coisa que é fato. A rede social permitiu com que pessoas que são hooligans tivessem mais voz. Perfeito. E essas pessoas tendo mais voz faz com que elas fiquem mais em evidência. Por outro lado, se você olha a quantidade de abstenções em eleições, é muito alta. E está crescendo, né? Uma coisa que parece estar crescendo. E ele se preocupa com isso aqui também no livro, né? Sim, sim. Porque, no final das contas, apesar de terem mais pessoas apaixonadas, as pessoas que não estão dentro de alguma vertente política em específica de forma apaixonada, elas acabam perdendo cada vez mais confiança. Até mesmo para dar um certo voto útil. Você diz, no caso, o Hobbit e o Vulcano. Eu estou pensando principalmente no Hobbit. Tá. Porque você conseguiria fisgar o Hobbit para, de certa maneira, olha, por mais que você não goste de política, a gente tem que evitar o mal. Só que tem se identificado que, independentemente de qualquer lado, é sempre o mal, na verdade. Entendi. Não parece que é o caminho bom. Entendi. E aí, nisso, ele começa a perder a confiança no fato de que faz diferença, nesse sentido. Você acha que... Eu não sei se tem esses dados, mas pode ser tua opinião agora. Entre Hobbit e Vulcano, qual que você acha que é a maioria hoje no Brasil? Hobbit e Vulcano? Provavelmente Hobbit, na verdade. Perdão, entre Hobbit e Hooligans. Isso. Provavelmente Hobbit. Hobbit ainda é a maioria. O cara que não sabe nada, que não tem ideia do que um deputado faz, que não sabe o que um senador faz. Sim, sim. Tanto é o caso, na verdade, é que se você analisa dados relacionados à lembrança das pessoas em relação a quem elas elegeram, você percebe o seguinte, né? Então, considerando que agora dados do IPEC, nas eleições de 2018, em 2022, só 76% das pessoas lembravam em quem que elas votaram para o Congresso. Desculpem, 76% não lembraram quem elas votaram para o Congresso. Então, são pessoas que a participação política, na verdade, ela tende a ser menor e elas nem sequer lembram dos representantes delas. Nesse sentido, parece que a maioria seriam hobbits. E você acha que os vulcanos dentro desse cenário, já para depois a gente partir para os problemas da democracia, né? Só para a gente fechar a caracterização dos personagens. Você acha que o vulcano, nesse cenário, onde o hooligan faz uma barulheira na internet, é emocionado, defende pautas enviesadas, não consegue olhar o outro lado do debate, é um cara que personifica o discurso, né? Aquele cara é a ideologia, é o debate. Você acha que o vulcano, olhando isso, ele tende a ficar um pouco mais eclipsado do debate e sair um pouco fora, desestimulado também? O vulcano, que teoricamente deveria ser o cara que ajudasse a construir um debate, já que o cara é o mais razoável? Sim, e tem um motivo especial para isso. É que, vamos lá. Imagina só que a pessoa ouça esse podcast e fale, olha, tô vendo que o Brasil tá uma merda, né? Não só, mas o mundo todo, as democracias estão em crise. E eu vou começar a estudar mais política para ser um vulcano. Você sendo um vulcano, sendo minoria, qual diferença você faz na prática? Porque se a decisão, majoritariamente, vai ser por hobbits e hooligans, você saber muito e estudar minuciosamente quem que é o melhor candidato, não faz com que esse candidato ganhe. A não ser que você tenha, sei lá, um canhão nas redes sociais que possa fazer com que esse cara tenha uma capacidade de conseguir se eleger, que é, na verdade, a realidade de menor parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas. Então, a maioria não são Wesleys que têm capacidades gigantescas disso. Então, não há incentivos pessoais para você acabar sendo um vulcano. A tendência é que você
saiba de política muito mais por conta de que você gosta de política do que propriamente pensando que você vai mudar alguma coisa. Perfeito. Essa é a coisa. E os dados empíricos mostram isso, na verdade. Você encontra uma correlação positiva, né? O próprio Brennan fala de que quem tende a ter conhecimento sobre política está muito mais relacionado à pessoa gostar do que propriamente... Ele cita também que o conhecimento em política não é reforçado e a burrice, digamos assim, não é, a ignorância não é punida. Não é punida, isso. Então, porque se o cara vota sentido. errado, se eu não escolho... Vamos lá, tem 2 cenários. Eu estudo os candidatos de forma muito cuidadosa para selecionar o melhor, e outro que eu pego o santinho na rua e voto, ou então justifico. O cara A não recebe algum benefício a mais em relação à pessoa B. Por quê? Porque por mais que esse cara tenha votado consciente, não depende só dele. Depende de milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade. E por depender de milhões de pessoas, esse cara não é punido por ele ter feito uma coisa ruim. Toda a população, de fato, vai ser prejudicada. Mas a decisão individual de você votar de forma consciente não muda Exato. os impactos que você tem para a sociedade como um todo. Eu vou ler aqui algumas coisas rapidinho, só para o pessoal ter noção, porque às vezes eles vão pensar, pô, mas nos Estados Unidos a galera sabe votar, é problema no Brasil. Alguns dados do livro do Brennan, e aí cada um desses, são vários itens, tá, que ele pontua, e aí cada um deles tem uma referência no final, que aí se vocês um dia quiserem acessar aí, tem que comprar o livro, né? Algumas coisas aqui, ó. Isso aqui dados dos Estados Unidos, tá? Em anos de eleições, a maior parte dos cidadãos não consegue identificar nenhum dos candidatos do seu distrito ao Congresso. Geralmente os cidadãos não sabem qual partido controla o Congresso dos Estados Unidos, tá? 73% dos americanos desconhecem o que foi a Guerra Fria. Que loucura, cara. Pois é. 73% dos americanos. Porque às vezes a gente tem o gato vira-lata, acho que é só o Brasil que o povo não sabe, né? Ele tá citando que os americanos também não sabem votar. Os americanos sobreestimam muito o montante monetário despendido em ajuda externa. Muitos estejam erradamente convencidos de que podemos reduzir de modo significativo o déficit cortando nessa componente. Isso aqui algumas escritas em português, dá uma bugada aqui. 40% dos americanos não sabem contra quem os Estados Unidos combateram na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele pinta um retrato aqui em vários pontos, mostrando que na eleição presidencial intercalar de 2010, apenas 34% dos votantes sabiam o que era um programa de compra de ativos tóxicos, que foi promulgado durante o governo Bush, e não no governo do Barack Obama. Apenas 39% sabiam que a defesa foi a maior categoria de dispêndio discricionário no orçamento federal. Então, até mesmo nos Estados Unidos, os eleitores não sabem o que está acontecendo quando vão votar. Imagino que no Brasil isso daqui deva ser reproduzido, talvez até de forma um pouco mais acentuada. O brasileiro médio não deve saber o que está acontecendo, o que faz um senador, o que faz um deputado, como que vota, quem que está lá. Aí eu te pergunto, na sua opinião, o voto do Hobbit deveria valer a mesma coisa que o voto do Vulcano? Aí a gente vem no ponto complicado da coisa toda. Porque vamos lá, vamos para questões práticas relacionadas à democracia. Uma coisa é fato, as pessoas não se sentem representadas pelos governantes que elas colocaram lá. É uma coisa esquisita. Então, olhando o dado de novo do INPEC, quando você pergunta para as pessoas sobre a confiança que elas têm no Congresso Nacional, só 5% confia muito no Congresso, né? 28% confia mais ou menos, né? 27% confia pouco e a maioria não confia, que são 37%. E aí, você tem inclusive uma pesquisa que eles fizeram que é muito curiosa, perguntando sobre nível de confiança em instituições, né? Nesse caso, você perguntava relacionados à polícia, às igrejas, etc. Os políticos vinham com a menor pontuação. E abaixo dos políticos, na verdade, você só tinha os partidos políticos. Ou seja, pior que os políticos é quem tá querendo se eleger ainda. Caramba, cara. E é curioso, porque dentre as instituições, né, os cientistas, por exemplo, tinham 44% de confiança. Dentre as instituições que as pessoas escolhem quem vai estar lá, é a política. E é justamente aquela que elas menos confiam. Ou seja, tem um... Eu confio no médico que eu não escolhi, não nomeei médico, eu confio no cientista, eu confio no engenheiro que fez aqui esse prédio, mas as pessoas que eu escolhi para colocar eu não confio. Nós, enquanto população, né?
O que é bastante curioso. Nesse sentido, a gente percebe o seguinte: existe uma lacuna muito grande em relação à decisão que as pessoas estão tomando politicamente e aquilo que efetivamente são os ideais que elas gostariam de atingir com as pessoas que elas colocaram. Isso nos mostra que talvez o nosso modelo de votação deva ser alterado. E aí, há inúmeras formas que você poderia fazer isso, né? Talvez não seja razoável que pessoas que não tenham competência para decidir quais são os representantes tenham o poder de decidir sobre esses representantes, né? De modo a talvez criar um sistema que possa fazer um processo em relação à seleção de eleitor e também poderia valer para o político, né? De modo a apenas algumas pessoas tornarem elegíveis. Como você faz isso do ponto de vista prático para modelos de governo? São coisas que a gente precisa aprimorar, mas é importante saber que são alternativas que são possíveis. Devam estar no debate, não devam ser abandonadas em relação a isso. Até mesmo para poder lidar com os problemas atuais. Um grande problema, Wesley, é que hoje a gente não tem um meio para conseguir simplesmente selecionar pessoas aptas a votar por conta de que o sistema em si não funciona para você conseguir selecionar bons governantes. Então a coisa é pior ainda. Eu não consigo selecionar um bom governante, muitas vezes, em função de que a pessoa que vai atuar no Congresso não possui, pelo aquilo que as habilidades políticas exigem, que ela atue de forma responsável. Por quê? Vamos lá, vamos imaginar aqui que eu vou fazer uma seleção em que eu colocarei uma pessoa que tem muita capacidade de tomar decisões políticas, por exemplo, em saúde. Tá? Vou pegar ali, vamos botar um grande especialista nesse sentido, vou botar o Jean lá. O que acontece? Os políticos, eles atuam em comissões, votando em projetos específicos. Mas a atuação dele, apesar de estar em comissões temáticas, saúde, segurança, educação, etc, etc, uma hora ele vai para a plenária e muitas vezes tem que tomar decisões sobre inúmeras áreas dos projetos que estão na plenária. E essas áreas dizem respeito a coisas totalmente diferentes. Então eu posso tomar decisões sobre meio ambiente, sobre segurança pública, sobre educação, sobre previdência, sobre reforma tributária. E não existe um ser humano que seja capaz de dominar todas essas coisas para decidir de forma responsável sobre todas elas. Quando você diz decidir de forma responsável, é decidir à luz dos melhores dados, das melhores evidências, das melhores práticas. Exatamente. É ter conhecimento sobre quais são os reais impactos daquela medida e o que elas... como eu deveria proceder em relação a isso. É que quando você diz assim que o sujeito, a gente tem que fazer algum tipo de algum tipo de prova, ou sei lá, para o cara ter direito a voto. Digamos assim. Por exemplo. Que o Hobbit não poderia votar porque o cara não sabe nada do que faz um deputado e tal, portanto ele não tem nem condições de votar, né? Assim como ele não teria condições de arrancar meu siso. Ele não tem conhecimento para fazer isso, né? Sim. O problema é que ele não fica puto de eu falar para ele que ele não sabe arrancar meu siso. Agora, se eu falar para ele que ele não sabe votar, não sei se ele vai ficar puto. Eu, por exemplo, eu tenho boas razões para acreditar que você, que faz mestrado em filosofia política e ética política, eu tenho boas razões para acreditar que você consegue tomar uma decisão nesse campo muito melhor que eu. E eu acho que você tem boas razões para acreditar que em matéria de neurociência e empreendedorismo talvez eu consiga tomar melhores decisões que você. Mas isso não te faz melhor que eu e não faz eu melhor que você. Faz você melhor que eu no campo de decisões políticas e faz eu melhor que você, eu sou uma pessoa melhor que você no campo de empreendedorismo ou neurociências. O complicado é que quando você fala de voto, parece que a pessoa se sente automaticamente rebaixada como um todo frente a quem poderia votar. E o Brennan argumenta nesse livro que, na verdade, não. Os caras só vão ser melhor que você em matéria de voto. Mas em todo o resto, se você é um encanador, você vai ser melhor encanador que ele. Se você é um jurista, você vai ser melhor um jurista que ele. Isso sugere que a ideia de votar dá ao sujeito uma moralidade suprema que, se você tirar essa ideia de votar dele, você tira também a moralidade dele ou até mesmo a ideia dele ser um ser humano, um ser civil. Sim. Não sei se... Acho que esse é um grande obstáculo, né? É um grande obstáculo, debate. né? Então, há esse obstáculo relacionado a
quem eu escolho. Só para poder fechar esse ponto, tá bom, desculpa, porque é um ponto muito pertinente em relação a isso. Porque aí vem essa grande questão. Tá, mas como é que a gente poderia fazer um processo de seleção? Porque o cargo político, ele leva a pessoa a ser irracional. Se eu fosse político hoje, eu não conseguiria ser responsável, porque me exigiria tomar decisões que eu não sou capaz. Falar, beleza, gente, qual que é o que os políticos que estão muito preocupados com responsabilidade acabam fazendo, né? É você selecionar um gabinete, você ter no seu gabinete vários especialistas em diferentes temáticas que você não domina, e essas pessoas te orientam. Mas aí que vem um ponto. Como é que eu vou selecionar o especialista em meio ambiente se eu não sei de meio ambiente? Uhum. Como é que eu sei que aquele cara realmente é o melhor? Uhum. Se o cara faz isso para psicologia hoje, que tá toda fodida, né, do ponto de vista acadêmico, se eu for tentar, sem saber de psicologia, selecionar o especialista de psicologia, provavelmente vou colocar uma pessoa que não sabe, de fato. Você vai bater no Conselho Federal e vai pedir alguém e ferrou. Exatamente. Então, nesse sentido, não há como eu ter uma pessoa que seja capaz de cumprir dentro do modelo que nós temos atual a capacidade de tomar boas decisões. Nesse sentido, a gente precisaria primeiro mudar o nosso sistema, talvez por meio de seleções temáticas, então eu elejo um parlamentar da segurança, outro de educação, outro da saúde. Com uma prova de que o cara sabe fazer aquilo. E aí os eleitores poderiam ser pessoas que realmente dominam sobre aqueles assuntos. Então talvez a exigência de algum diploma de saúde para poder votar em parlamentares da saúde. Entendi. Exigência de diploma para poder votar em parlamentares da educação. E de modo a permitir com que a decisão seja mais especializada. E aí vem todo o seu ponto. Por que as pessoas acabam achando isso, muitas vezes, perverso? Assim, elas já podem estar todas incomodadas nesse momento do podcast. Uhum. É o fato de que a democracia parece ter um valor para as pessoas simbólico, não apenas um valor instrumental. É como se você dá o direito de voto para as pessoas, significa que elas têm uma espécie de um direito civil, tal como eu tenho o direito de usar a roupa que eu quero, tal como eu tenho o direito de ir por lugar que eu quero, né? Eu não deveria ser impedido de fazer certas coisas. Só que a gente esbarra num problema, Wesley. É que, em relação ao direito de ir e vir, o direito de se expressar, tem um probleminha nele, mas enfim, o direito de comer o que eu quero, etc., dizem respeito a coisas que afetam apenas a mim. Então, eu posso escolher usar essa blusa ou usar uma outra, porque basicamente não vai afetar outra pessoa em relação ao que eu estou fazendo, né? Eu posso ir para onde eu quiser, nesse sentido, porque não afeta terceiros. Mas o voto não é assim. Se eu tomo uma decisão errada em relação a quem votar, eu vou estar afetando muito outras pessoas. O impacto que eu tenho diz respeito a uma coisa que prejudica outros e não apenas a mim. De modo que não parece razoável que eu simplesmente aceite isso como sendo um certo direito alienável e faça com que nós tenhamos meios melhores para conseguir decidir certas coisas. Uhum. E aí o que importa? Importa o seguinte: o cara, enquanto eleitor, ele tem certos ideais que ele gostaria que fossem atingidos. O mais importante é que você tenha um sistema eficiente que consiga atingir esses ideais. Um sistema eficiente que possa promover uma boa educação, uma boa segurança e todas as outras coisas que as pessoas desejam nesse sentido. Então, o desejo delas não é desconsiderado. A grande questão é que nós precisamos encontrar um meio eficiente para isso. E talvez o meio eficiente perpassa por nem todos terem direito de decidir voto. Tal como eu não decido. Eu não posso chegar e bater no Conselho Federal de Medicina para decidir quem são os médicos. O próprio conselho se regulamenta com critérios técnicos, etc, etc, etc. E isso funciona muito bem. Talvez pudesse ter um meio disso para eleição de políticos, né? Em que apenas certas pessoas são habilitadas para tomar essas decisões. E você não acha que isso ficaria elitista? Sim, ficaria elitista. Eu tô tentando fazer as perguntas que o pessoal de casa deve estar. Só que não elitista no sentido que as pessoas colocam. Porque, teoricamente, você está fazendo uma seleção de pessoas que podem eleger quem vai construir políticas públicas e etc, né? Essa seleção de pessoas não tornaria o processo... Não ficaria nas mãos de uma elite? Sim, ficaria na mão de uma elite, uma certa elite. Por outro lado, as pessoas têm em mente elitismo, um ponto de vista pejorativo, em que a seleção é meramente por questões que não tem nada a ver com capacidade política. Então, por exemplo,
nossa experiência como um todo, dentro de governos, faz pensar que essa ideia é perversa, porque ao longo da história, pessoas foram retiradas da política de maneira injusta. Então, eu não deixo candidatar, ou não deixo a pessoa votar porque ela é negra, não deixo a pessoa votar porque ela é mulher, não deixo a pessoa votar porque ela é imigrante. De modo que a nossa experiência imediata é que restringir o voto é uma coisa ruim. Só que a grande questão é que essas limitações, na verdade, são ruins. Assim, são coisas que foram perversas em função de que não contribuíam, de fato, para um país melhor. Mas sim por preconceitos e etc. Nesse sentido, seria elitista não no sentido de a gente colocar as pessoas de uma maneira simplesmente egoístas, voltadas para aquilo que nós achamos que são atributos bons, mas sim uma decisão sobre questões que são efetivamente benéficas em relação à tomada de decisão. Então, a ideia é que certas pessoas têm domínios de habilidades melhores do que outras, e isso vale para todas as áreas, e essas pessoas é que deveriam estar no poder. Então, nesse contexto, nós temos uma elite de médicos, nós temos uma elite de psicólogos, nós temos uma elite de engenheiros, de juristas. E nem por isso, o fato de uma pessoa não ter formação em direito torna ruim você ter uma elite nesse sentido. Isso, é importante, na verdade. Ou torna ela uma pessoa desprovida de um caráter cívico. Na verdade, eu vou te falar, na minha opinião agora, eu adoraria não ter que me preocupar com política. Eu adoraria que lá nos parlamentos tivessem pessoas ultra preparadas para tomar decisões de política pública, de reforma de previdência. Eu adoraria que tivessem as pessoas mais preparadas possíveis lá e que todo o benefício das decisões dessas pessoas apenas escoassem em mim aqui embaixo na cadeia da população, enquanto eu tivesse tempo para arte, para música, para estudar, para aprender outras línguas, para relaxar. Infelizmente, a gente tem que ficar preparado e estudando o que acontece na política para a gente tentar evitar o máximo possível de votar em alguma pessoa muito errada. Infelizmente, o meu voto vale o mesmo de uma pessoa que não tá nem aí. Inclusive, no Brasil, a gente nem tratou de um dos problemaços que é a compra de voto, né? Tem mais esse problema ainda. A gente está partindo do pressuposto que a pessoa vota errado porque ela não sabe, porque ela é ignorante ou porque ela é um hooligan que está emocionado com um determinado sujeito. A gente nem botou no balaio a compra de voto. E não é a compra de botar o dinheiro na mão do cara, mas a compra de emendas que o cara manda pro reduto, constrói um monte de pracinha. A gente nem botou isso na discussão. Já seria um outro problema. Que é um baita de um problema. Mas eu... Esse é um ponto fundamental. É o que a gente chama de divisão do trabalho cognitivo. Não tem a mínima ideia de como é que faz uma blusa. Exato, pô. Eu não preciso me preocupar. Eu quero comprar a blusa boa. Exatamente. Então, se vocês olharem todas as coisas que vocês consomem ao redor de vocês irão perceber que para 99,9999%, vocês não têm a mínima ideia de como é que funcionam. A gente tá num podcast agora falando para muitas pessoas e isso é bizarro, né, cara? Como é que você faz internet, sabe? E você não tá pistola de não saber. Sim, e eu não sou pistola de não tomar decisões sobre isso. Eu não sou capaz de decidir, por exemplo, como que a gente seleciona um piloto de avião. A configuração dessa câmera, eu não sei. Sim. Cara. A grande questão é, qual que é o importante? O importante é que, apesar de eu não decidir quem são os pilotos, é que os aviões não caiam. Isso é o pertinente, é isso que a gente preocupa em relação às nossas preferências. E isso acontecendo é o importante. Política seria a mesma coisa. O que importa seria as pessoas terem uma vida digna, com autonomia, a gente atingir as preferências da população, de modo a fazer um governo realmente eficiente. O modo como isso acontece, se for por uma IA que decide as coisas, se forem por quaisquer meios, é o mais importante. E a democracia deveria ser discutida nesse sentido. Perfeito. Será que é o nosso sistema que é mais eficiente em relação a atingir, de fato, os méritos da população? Porque, na prática, a gente vê que a população está insatisfeita, não se sente representada em relação aos representantes que estão lá. O que, de novo, é muito curioso, porque, teoricamente, é um dos poucos lugares que o cara escolheu ele que está lá, né? Sim, esse é o ponto. Justamente no lugar em que todo mundo escolhe, não funciona. Você não escolhe o cientista, você não escolhe o técnico lá, você não escolhe o sujeito, mas você tá satisfeito, o cara que fez esse prédio, mas você está satisfeito com todas as outras áreas e confia na galera. O único que você escolhe, você está insatisfeito. Ou seja, existe uma crise de representatividade. Nós colocamos pessoas lá meio que sabendo que é uma merda, entendeu?
É muito louco. E aí vem um ponto interessante, inclusive, nesse caso, né? Imagine só que para, por exemplo, cirurgiões, a decisão fosse feita de maneira democrática. Não, tá doido. População seleciona, vamos votar quem serão as pessoas capacitadas a fazer a cirurgia de coração. Ou como, na hora, pega qual bisturi? Qual que é o bisturi que pega? Você faria uma cirurgia de coração depois disso? Não faria. E daria errado, a gente sabe. Por quê? Porque as pessoas que estariam decidindo não sabem de cirurgia pra conseguir tomar decisão. É o que acontece na política, cara. O cara que vai fazer cirurgia do meu coração, eu gostaria muito que ele ficasse 30 anos estudando só sobre cirurgia de coração. e praticando. O cara que define a previdência, eu gostaria que fosse assim também, cara. Mas daí não é. Aí é um João Ninguém que tá lá sem saber falar português direito e que foi eleito por um monte de gente que nem sabe o que ele deveria fazer. É muito bizarro isso realmente, né? Aí eu pergunto... E esse é o ponto. O processo de seleção, ele é por simplesmente desejo da maioria. Não é por competência. Uhum.